leve, continue nos nossos momentos, nas nossas caminhadas. Dom Humberto, vamos precisar sempre de muita bênção para conduzir aí as nossas atividades o Brasil afora. Um grande abraço, muito obrigada. Neste momento, queremos chamar os nossos convidados para a nossa grande conversa de hoje, essa iniciativa que quer nos unir, que quer nos aproximar, né, e trazemos conosco o professor Fernando Haddad. Seja muito bem-vindo em nosso meio, é do Partido dos Trabalhadores, foi ministro de Educação de 2005 a 2012 dos governos Lula e Dilma, foi prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016, é professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, da USP, é bacharel em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia. Em 2018, foi candidato à presidência da República. Durante o seu mandato como ministro da Educação, criou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e do Sistema de Seleção Unificada, SISU, implementou a Universidade Aberta do Brasil, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, implementou o Programa Universidade para Todos, ProUni, e a reformulação e ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, e do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, em 2012. Uma alegria tê-lo aqui para a nossa conversa. Muito boa tarde a todos e a todas. Wanderlúcia, é um prazer estar com você, Padre Rodrigo, Dom Humberto. Uma satisfação muito grande poder conversar sobre um tema tão atual no Brasil e que exige respeito, cuidado, atenção, para que a gente possa levar uma mensagem de esperança para a nossa sociedade. Uma honra estar com vocês e poder discutir esses temas tão delicados e, ao mesmo tempo, que falam a alma da gente. Prazer muito grande. Necessários. Temos também conosco uma outra pessoa, uma outra figura muito especial, que é o nosso camarada, companheiro, Gilberto Carvalho. Ele também é filósofo, teólogo, é do Partido dos Trabalhadores, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, foi chefe de gabinete do presidente Lula, ministro secretário da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Dilma, e exerceu muitas funções no governo, no PT. Então, uma das principais tarefas, né, também do Gilberto, né, é ter feito um papel dentro do governo Lula e Dilma, dessa intermediação com os movimentos sociais. Você era aquela pessoa que dava o cartão, né, assim, para todo mundo, né, Gilberto? Já descobri. Em outros momentos, já brigaram com o Gilberto, porque na época isso que o Gilberto falava, que tinha que dar o cartão dele para todo mundo, para todos os movimentos sociais, que ele queria que todo mundo chegasse para o diálogo com o governo, e a gente sabe que realmente foi esse o seu papel de fazer que os movimentos sociais estivessem muito próximos, né, dando opinião dentro do governo tanto Lula e Dilma. Então, você teve esse papel fundamental dentro do PT, com várias outras atividades, né? E agora, atualmente, você está assumindo também uma tarefa fundamental, que é a tarefa de diretor da Escola Nacional, né, do PT, né, Escola de Formação do PT, e que dia 20 agora também fez o lançamento, né, de um grande programa, de uma grande jornada de formação, a Nova Primavera. Queremos todos nos somar nessa grande luta aí, nessa grande tarefa da formação, que é uma tarefa de todos nós, né? Eu acho que um dos currículos também bem importante do Gilberto Carvalho, que é bom a gente colocar aqui, que é um dos currículos onde ele, quando ele, logo iniciando a sua carreira, ele atuou nas periferias, né, no trabalho de base, né, na pastoral operária, e tem para nós muitos ensinamentos, nesse momento que a gente precisa de tanto fortalecer o trabalho de base. O Gilberto também tem essa experiência muito rica para socializar com a gente, conosco. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado, Wanderlúcia. Obrigado, Padre Rodrigo. Alegria estar aqui com o Fernando. Depois eu vou dar minha mensagem rapidamente, então eu só quero dizer da minha alegria de estar com vocês aqui.
Vamos lá. Vamos lá. Companheiros e companheiras que estão aí assistindo pelo canal do YouTube, nessa nossa página que foi criada do Coletivo Política e Religião, a gente também quer socializar com vocês agora, nesse primeiro momento, e também pedir licença a professor Haddad, ao Gilberto Carvalho, que a gente inventou de mudar um pouco essa dinâmica, de sempre começar os palestrantes falando por primeiro, e aí a gente resolveu dar a voz primeiro às pessoas, né, que trouxessem suas questões para dialogar, e aí vocês vão, né, ficar de olho no que vier, das reflexões, né, das questões, para que possam, depois das suas falas, tanto o Gilberto como o Haddad, dialogarem também com essas questões. Então, agora nós vamos ter uma sequência de vídeos, né, que foi feito com valorosos companheiros, né, de regiões diferenciadas. A gente tentou trazer um de cada região, de segmentos diferentes, né, para a gente poder, então, dar esse calor humano e entender um pouco esse calor mais das pessoas que querem participar. Então, vai ser em forma de vídeo, porque foi uma forma que a gente encontrou para controlar melhor o tempo, mas aí, assim, tá muito bem, assim, as questões que vamos trazer agora, mas as pessoas todas estão participando, todos vão poder dialogar conosco depois no chat, e aí interagir melhor depois, que vai ter um outro momento para isso também. Então, vamos ver agora a nossa sequência aí das falas dos companheiros e companheiras. Eu quero primeiro saudar o professor Haddad por ser parte de um grupo, 50% de brasileiras, que tinha você como nosso candidato a presidente. Eu sou ainda parte desse povo que ainda chora e lamenta e resiste o governo que temos aí, que é um governo que nós realmente não aceitamos por não representar a voz do povo oprimido neste país. Eu sou a pastora Carmen Tel Gomes, eu sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui de Porto Alegre, da Diocese Meridional. Agradeço às pessoas que fizeram o convite para estar hoje aqui partilhando algumas palavrinhas, umas rápidas palavras. Então, eu acho que o senhor, o professor Haddad, está acompanhando a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que traz a proposta de fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Esse lema, para nós, não é só um lema que está voltado às questões internas das igrejas ligadas ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, mas é um lema, um tema que provoca nós olharmos o contexto em que estamos vivendo e sermos também desafiados a construir uma cidadania responsável. Eu perguntaria para o senhor, professor Haddad, que ações se pode construir enquanto cidadãs e cidadãos diante desse lema: fraternidade e diálogo para uma ação cidadã. Eu quero inicialmente fazer uma saudação muito fraterna ao nosso querido companheiro e líder Fernando Haddad, ao nosso companheiro, meu irmão Gilberto, e a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco. Nós estamos tratando realmente de um tema muito relevante: fé e política. Claro, nós defendemos
o Estado democrático de direito, portanto, o Estado laico, o Estado aberto a todas as tradições religiosas, culturas, e também aberto às pessoas que não professam nenhuma religião. É o Estado que convive com as diferenças e com os diferentes. Mas, por outro lado, nós sabemos também que a política, enquanto a arte do bem comum, a política a serviço da vida e o Estado democrático de direito, tem também compromissos e desafios éticos, desafios que incidem no campo dos valores, das relações que nós estabelecemos com as pessoas, com a natureza. E nesse sentido, as tradições religiosas, e no nosso caso especialmente a tradição judaico-cristã, e de maneira mais específica ainda e mais vigorosa, a tradição cristã, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus, aportam uma valiosa contribuição ao desenvolvimento das melhores potencialidades humanas, tanto na perspectiva individual, familiar, como também na perspectiva comunitária, societária. Então é um tema que nós temos que nos debruçar sobre ele, porque nós precisamos, na política e no Estado, vivenciar valores fundamentais como o amor, a justiça, o reconhecimento das diferenças, o perdão, a construção do bem comum, a solidariedade, a fraternidade. E esses valores perpassam de maneira muito forte as tradições religiosas, como eu disse, especialmente aqui entre nós no Brasil, a tradição cristã, com também o testemunho de pessoas notáveis que marcaram a história do Brasil, vivendo intensamente aqui, na nossa grande e querida pátria brasileira, esses valores fundamentais que dão um sentido maior à vida. Então é claro que nós devemos sim preservar essa dimensão laica do Estado, mas precisamos cada vez mais discutir, seja no campo da política, das políticas públicas que estão sendo destruídas no Brasil hoje, e que são políticas que promovem a vida, o bem comum, e no campo do Estado mesmo, no sentido mais amplo, nós não podemos negar os valores éticos, os valores morais, os valores que dão sentido às nossas vidas e às nossas relações. É por isso que eu considero essas reflexões em torno de fé e política como muito importantes e que abrem para nós novos horizontes e possibilidades. Professor Haddad, obrigado pela oportunidade de estarmos dialogando nesse momento tão difícil para o nosso país. E eu gostaria de dirigir ao senhor uma questão que talvez não tenha uma resposta imediata, mas que exige uma imediata reflexão por parte daqueles que estão pensando novos rumos e novos caminhos para o nosso país. Nós estamos atravessando essa pandemia do coronavírus em todo o mundo, claro, mas no Brasil isso é muito grave porque nós estamos no meio de um caos político. E nós sabemos que um dos grandes ingredientes que forma o caldo político brasileiro atual é o fundamentalismo religioso, que foi se gestando tanto dentro das igrejas evangélicas, como também nós vemos agora dentro da Igreja Católica, no sentido de que nos últimos 25 a 30 anos, nós tivemos grupos dentro da Igreja que claramente se opuseram ao Concílio Vaticano II, às conferências episcopais do episcopado latino-americano, e que combatem abertamente qualquer tipo de traço de teologia latino-americana. Nós chamamos normalmente de teologia da libertação. Penso eu que para combater o fundamentalismo não basta a ação das igrejas. É necessária uma ação do Estado no sentido de um processo de educação
que seja também educação política, que dê às pessoas condições, capacidades, argumentos, que as façam olhar para a realidade e discutir a realidade, fugindo das visões muito míticas que são próprias do fundamentalismo religioso. Pensando assim, partindo um pouco desse pressuposto, como é que a esquerda no Brasil hoje entende, primeiro, a função bastante maléfica do fundamentalismo? Como é que a esquerda pensa isso? E em segundo momento, na mesma pergunta, como é que a esquerda pensa em trabalhar a educação no Brasil, se de fato conseguir assumir o poder, nesse processo de formação como conscientização política? Nós teríamos hoje algum tipo de resposta para dar a esse movimento? Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Gilberto Carvalho, professor Fernando Haddad. Foi num misto de alegria e gratidão que recebi o convite do grupo Política e Religião para estar nessa noite, a partir aqui do meu sertão de Pernambuco, às margens do Rio São Francisco, participar desse encontro com os companheiros e poder propor uma reflexão, propor uma pergunta geradora para um debate. E fiquei na minha cabeça ao longo dos dias e com um texto chamado Partir e Caminhar, do amado Dom Helder Câmara, e que ele trata sobre que um dos papéis do caminheiro, daquele que mantém o esperançar, é preocupar-se com os companheiros que encontram-se desanimados, abatidos, cansados da luta, desesperançados. E aí, nesse primeiro momento, eu gostaria de propor essa reflexão sobre o que tem mantido o esperançar do companheiro Fernando Haddad. Como manter o esperançar nesse país e nesse momento em que o Brasil vive. E uma outra reflexão gira também em torno do esperançar. Como o que dizer a nossas juventudes tão desanimadas, tão desacreditadas, tão desesperançadas nesse momento social, que não começa com a Covid-19, mas que se inicia com o impeachment da companheira Dilma Rousseff, e que esse estado de desânimo e crença no país vai se perdendo ao longo desse tempo, com a eleição do Bolsonaro, agora com todo o caos provocado pelo Covid-19, e todo o caos provocado pela política genocida do Bolsonaro. O que falar para os companheiros jovens, para as nossas juventudes, nesse momento em que a gente tanto precisa de esperançar e de esperança? Belém do Pará, irmã Thea Frigeri. A pandemia explicitou que estamos vivendo uma crise ecológica que coloca em risco a vida do ser humano e do planeta. Isso exige se livrar da colonização da vida e revolucionar as relações com a natureza. Um projeto político que comporte uma ecologia anticapitalista é questão de vida ou de morte. Pensa que é possível constituir uma frente ampla
de compromisso neste horizonte? Como concretizar este compromisso num projeto para o Brasil a partir dos grupos mais fragilizados, entre eles a Mãe Terra, nossa casa comum? Boa tarde, meu nome é Lourdes, sou professora e moro em um distrito de São José do Xingu, Mato Grosso. Minha comunidade nasceu de um assentamento do INCRA em 1995, onde 320 famílias receberam lotes de 22 hectares de terra para trabalharem e aqui viverem. A luta dessas famílias por terra e por direito sempre teve a presença amiga e profética do nosso amado Pedro, Dom Pedro Casadáliga. Somos um dos municípios que compõem a prelazia de São Félix do Araguaia. Nos últimos 8 anos, estamos testemunhando a invasão do agronegócio, principalmente das lavouras de soja. Estas estão arrendando a terra dos agricultores familiares e ocupando essas terras, provocando enorme destruição da nossa fauna e flora. Eles iludem os donos dos lotes com valores capitalistas e predatórios do uso da terra. Percebo que nos governos progressistas em que estivemos à frente do nosso país, houve a preocupação de garantir terra, subsídios e acesso a muitos direitos e recursos antes negados ao povo. Porém, não houve uma preocupação de proteger estes grupos que cuidam da terra. Ribeirinhos, agricultores familiares, povos extrativistas. E hoje, com a ascensão dos ultraconservadores neoliberais, estamos vendo esta ação predatória sobre o planeta e o povo. Então pergunto, como nos organizar para resistir à sedução do capital? Vejo as fazendas com estruturas magníficas, salários muito interessantes, onde o poceiro, dono da terra, entrega sua terra para o fazendeiro e vive como assalariado, cumprindo altas horas de trabalho, horas excessivas de trabalho. Como resistir a isso? Como incutir no nosso povo os valores de defesa do planeta, de defesa do cooperativismo, das associações? Como trabalhar isso? Como organizar isso? Essa é a minha pergunta. Questões dos padres da caminhada para o Haddad. O que é mais urgente, no momento, trabalhar um programa de governo ou debater as eleições de 2022? O pragmatismo eleitoral, uma vez mais, empurrará o PT para alianças com a direita? Quais as concessões possíveis na construção de uma frente ampla ou de esquerda? É possível reverter privatizações e outras decisões econômicas nocivas? Como tirar o povo da inércia que vem manifestando frente a tantas catástrofes e desgoverno? E quais as perspectivas de diálogo com as frentes evangélicas? Haddad, Gilberto, é isso que nós temos para hoje, né? Temos inúmeras pessoas também interagindo aqui no chat, perguntando. Continue, porque ficará gravado, né? Com o tempo a gente pode olhar novamente. Já temos quase 400 pessoas agora assistindo, né, conosco neste momento. Agradecer imensamente todos que estão nos acompanhando.
E eu passo a palavra para o nosso querido Gilberto, para o Haddad, né? O Gilberto vai fazer essa introdução conosco, né? E depois o Haddad está, né, com a palavra, né? Fiquem bem à vontade aqui em nosso meio. Somos nós, vindo de vários grupos, de várias realidades, né? Muitos estão se expressando aqui no chat, podemos acompanhar de novo, muitos vão nos assistir depois, né? A palavra está com vocês. Padre Rodrigo, Vanderlúcia, para usar uma linguagem religiosa, eu estou hoje aqui apenas como coroinha, o celebrante principal é o Fernando, mas eu queria simplesmente, à guisa de uma pequena participação, a primeira coisa, e acho que eu posso falar também em nome do Fernando, além de agradecer muito as perguntas e as observações super pertinentes que nós acabamos de ouvir, agradecer a intervenção de cada um de vocês, eu queria destacar muito a importância da iniciativa da criação desse grupo Política e Religião, e particularmente essa organização dos padres contra o fascismo e os padres da caminhada. Vocês não têm ideia o quanto para nós, leigos que estamos na luta social, na luta política, é importante o testemunho de vocês. O quanto aquele documento assinado por mais de 150 bispos da caminhada também nos estimulou e deu aos cristãos, e o testemunho de vocês dá para nós um entusiasmo e um reforço extraordinário na nossa luta. Sempre foi muito importante essa voz profética das igrejas. E particularmente agora, em que a gente pode celebrar um ecumenismo cada vez mais amplo, inclusive interreligioso, essa presença da fé a nos animar, a nos cobrar coerência, a nos cobrar a persistência em tentarmos cumprir os ideais do Evangelho, na medida em que nós conseguimos aqui nas limitações dessa terra, é fundamental como guia e como um elemento que o tempo todo nos desacomoda, o tempo todo nos leva a buscar mais, o tempo todo nos leva a ter uma rigorosa consciência autocrítica dos nossos limites. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é também um tipo de idolatria, que é transformar em definitivo aquilo que é transitório, é se agarrar em nossas verdades, em nossos partidos, em nossos instrumentos e achar que nós somos os donos da verdade. Então, esse sentido de caminhada que a fé nos dá, de relativização das questões, é muito importante. Então, eu queria destacar fortemente essa questão ecumênica, lembrar que nós estamos em meio da campanha da Fraternidade Ecumênica, cujo espírito de diálogo tem nos estimulado muito. Não é à toa que a direita católica se insurgiu contra a campanha da Fraternidade. Na minha cidade, em Londrina, chegaram a colocar outdoors tentando sabotar e boicotar a campanha da Fraternidade, sobretudo na sua coleta para o Fundo de Solidariedade. Eu quero aproveitar esse momento a estimular todos que nos acompanham e informar que a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, os partidos de esquerda, decidiram, ao contrário, apoiar fortemente a campanha da Fraternidade, a coleta que vai se dar agora no Domingo de Ramos, porque é muito importante reforçarmos essa relação em que cristãos, não cristãos, pessoas de fé, pessoas que têm qualquer referência, e todas têm uma referência ética de um padrão de espiritualidade, nós temos que lutar radicalmente nesse momento de dor e de desespero do povo brasileiro. Portanto, eu quero só lembrar mais uma última questão, que nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de exclusão, os nossos irmãos indígenas são aqueles que talvez sejam o elo mais fraco desse processo. E é muito importante que nas nossas políticas nós também contemplemos os indígenas, que são aqueles que mais perto e melhor que todos nós têm uma relação adequada com a Mãe Natureza, com a Mãe Terra, dentro daquilo que a nossa irmã lembrou aqui na sua fala. Então, eu quero desejar um ótimo debate, contem sempre com a gente, vamos seguir nesse
nesse processo. E eu, então, quero chamar o celebrante principal da nossa tarde e noite, que é o Fernando. Gilberto, queremos agradecer as suas palavras, dizer que você vai ficar aí na sala ainda, como você está de coroinha, né? Vai ficar até o final aí na sala e depois vai interagir também com as questões que vierem. E aí eu queria também oferecer uma parte de um poema bem rapidinho da Demagogo para o Fernando Haddad, que diz o seguinte, Fernando: há momentos na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente, mas vence quem não desanima e busca em sua autoestima a força para ser persistente. E gente é como água do mar, mesmo movendo-se devagar, mostra em seu balançar que nunca se dobrou. Então, veja o nosso povo, veja a nossa gente como essa gente que está aí, né, pronta para mobilizar, pronta para dialogar e estar junto nessa caminhada e nessa luta. Passo a palavra para você, seja bem-vindo. André Lúcia, muito obrigado. Obrigado, Gil, pelas palavras amigas. Obrigado a todas as perguntas que foram remetidas para essa conversa. Eu vou procurar respondê-las, não exatamente pela mesma ordem, para eu organizar o meu pensamento tentando contemplar a todos, evidentemente. Se por acaso me escapar alguma coisa, a Vander Lúcia ou o Padre Rodrigo me chamam a atenção. Eu queria começar com uma nota biográfica. Eu acho importante falar um pouco, né, de quem eu sou, do ponto de vista religioso, que é um tema que eu nunca tratei na esfera pública, porque eu justamente procurei, respeitando as esferas, né, a religião e a política, nunca quis que a religião fosse um argumento propriamente para a defesa de uma sociedade, porque uma sociedade ela é uma sociedade de todos, ela não é uma sociedade do Fernando Haddad, da Vander Lúcia ou do Bolsonaro. Ela tem que contemplar a todos nós, independentemente de você ser homem ou mulher, de você ser cristão ou não, de você ser qual a sua orientação sexual, qual é a sua cor de pele. A gente tem que criar um ambiente social em que todo mundo se sinta ali representado, acolhido, com o seu potencial de desenvolvimento devidamente atendido. Mas eu sou neto de padre católico ortodoxo, né? O meu avô era padre no Líbano, veio para o Brasil para rever os filhos, né, que ele tinha mandado para o Brasil paulatinamente, né? Eram 10 filhos, né, 7 vivos, todos acabaram vindo para o Brasil, apenas uma, a minha tia, foi para o Canadá, e ele veio praticamente para se despedir com mais de 85 anos. Veio para rever os filhos e morrer no Brasil. Morreu no Brasil e os seus restos mortais estão na Igreja Ortodoxa do Paraíso, né? Tem uma cripta ali na igreja e os restos mortais do meu avô estão lá. De maneira que a minha formação de pai e de mãe, que minha mãe sempre também muito religiosa, até mais do que meu pai, se fizer a conta certa, assim, mais do que meu pai, uma dedicação maior ainda ao cristianismo. Toda a minha formação foi cristã, de pai e de mãe, e de várias denominações. Meu pai era ortodoxo, a minha mãe, de parte de pai, era maronita, e os maronitas respeitam o Papa de Roma. A minha avó era kardecista, minha avó por parte de mãe. Ou seja, eu tinha cristãos de todo tipo, né? Católicos, ortodoxos, espíritas. A minha formação foi muito eclética nesse... Aliás, foi ecumênica, né? Usando uma terminologia conhecida. A minha formação foi muito ecumênica, né? Um cristianismo muito aberto, um cristianismo muito generoso, compreensivo, né? E, respondendo já uma das perguntas, me preocupa muito aquilo que foi colocado sobre a questão do fundamentalismo no nosso país.
Porque é exatamente aquilo que deve nos preocupar a todos, né? A religião, na modernidade, ela acabou ocupando o espaço da esfera privada, onde você professa suas crenças sem nenhum tipo de temor de que você possa ser perseguido por isso. Ou seja, você tem a liberdade religiosa pressupõe que a pessoa possa compor, né, uma visão de mundo que seja adequada e pacifique o seu espírito, as suas inquietações, né? Então você pode ser evangélico, neopentecostal, você pode ser presbiteriano, anglicano, você pode ser espírita, judeu ou de uma religião de matriz afro. O Estado, ele tem que acolher todos, inclusive os ateus. O Estado tem que acolher todo mundo e todo mundo tem que ser respeitado em todos os seus direitos fundamentais, independentemente da sua crença religiosa. Você é um trabalhador, você é pai ou mãe de família, você é um cidadão da sua comunidade, e os seus direitos fundamentais, se você pegar a Carta Constitucional, ela não diz que segmentos da sociedade têm mais direitos do que outros. Não. Você tem um ser humano que tem aqueles direitos consagrados na Carta Constitucional. Um deles é a liberdade religiosa. É de você, no seu retiro, né, na sua esfera privada, você, de certa maneira, ir formando uma visão cosmológica de como você entende o mundo, como você entende o funcionamento do mundo, em termos de princípios, em termos de valores. E isso é uma conquista excepcional, porque muita gente morreu em guerras religiosas. Nós sabemos como foi a formação dos Estados Nacionais, o fim da Idade Média. A igreja do meu avô, que é a Igreja Católica Ortodoxa, né, que nasceu em Constantinopla, é uma igreja fruto de um cisma, de uma primeira divisão, né? Não de uma primeira, mas da primeira grande divisão. Tanto é que é chamado de grande cisma. Já havia outros cismas menores, mas o grande cisma do Oriente, né, aconteceu no século XI e formou a Igreja Ortodoxa, né? Depois teve a reforma, a partir de Lutero, que deu, né, teve o cisma do Ocidente também, antes da reforma protestante. Teve o cisma do Ocidente, depois teve a reforma protestante, Lutero, Calvino, enfim. Vocês sabem muito melhor do que eu a história do cristianismo e sabem o quanto isso, né, num certo momento da história da humanidade, representou motivo de discórdia, de divergência, inclusive de guerras religiosas. E isso foi pacificado, por assim dizer, a partir do momento em que se compreendeu a natureza, né, da religião. Quer dizer, se você é um cristão, imagina, você prega o amor, você não pode odiar uma pessoa que pensa um pouco diferente de você, e no caso dos cismas e da reforma, está falando de pessoas que se referenciam ao mesmo profeta, ao mesmo Cristo, e entravam e se degladiavam em torno de questões, e muita gente morreu por causa disso. Eu estou falando disso porque a minha família, né, nós aqui, pessoas que vieram da Europa, estão muito distantes disso, porque isso aconteceu no século XVI, XVII, mas a minha família viveu isso agora, no século XX, e veio para o Brasil em função disso. Então nós temos que ter uma preocupação muito atenta com essa questão, da gente não deixar a política e a religião, a política fazer o uso da religião, fazer o uso no pior sentido da palavra. Religião tem que trazer coisas boas para a sociedade, e todos os ensinamentos vão na direção do bem, da concórdia, da fraternidade, da solidariedade, do amor, do respeito às pessoas, do respeito à vida animal, à vida do planeta. Essa é a mensagem.
Então, a partir do momento que alguém, para ascender ao poder ou para obter recursos materiais, usa a religião em proveito próprio, isso tem que nos preocupar. Nós não podemos imaginar um Brasil conflagrado em torno de questões religiosas. Nós não podemos continuar assistindo o que estamos vendo nas redes sociais, em que um ex-deputado, anteontem, fez uma agressão totalmente gratuita à comunidade judaica. Totalmente gratuita. Não é? Nós não podemos aceitar que milicianos nas comunidades ofendam cidadãos que, porventura, tenham abraçado uma religião de matriz afro. Nós não podemos aceitar violência cometida contra as pessoas pelas suas crenças, pelos seus ritos, pelos seus cultos. Isso vale para o evangélico, vale para o católico, vale para o anglicano, vale para o neopentecostal, vale para todos nós. Ou seja, o fundamentalismo é e tem que ser uma preocupação permanente. Nós não podemos admitir o charlatanismo se valer da fé das pessoas, da boa fé das pessoas, para promover a discórdia em busca de poder e dinheiro. Poder e dinheiro não são coisas afeitas à religião. A religião, ela trata de outros valores, de outras causas. Ela trata de tudo que foi perguntado aqui. Qual é o nosso projeto de sociedade? Como nós vamos acolher os mais desfavorecidos? Como nós vamos igualar as condições de desenvolvimento espiritual e material de cada um de nós? Como é que nós vamos, que as pessoas vão ter tempo para se dedicar ao seu aperfeiçoamento como ser humano, obter uma educação de qualidade para que eles possam se desenvolver filosoficamente, metafisicamente, espiritualmente e não só materialmente? Quais são essas condições? Qual é a sociedade que a gente imagina? Então, tudo que foi perguntado aqui vai nessa direção, na direção do ensinamento mais nobre da religião, e não na busca de poder e dinheiro, não na busca de fama, não na busca daquilo que é terreno, né? Portanto, provisório, mas daquilo que efetivamente é um legado de cada ser humano para a sua comunidade. O que conta é o que você vai deixar em obras para a sua comunidade. O que você fez pela sua comunidade? O que você fez pela sua cidade? O que você fez pelo seu bairro, pelo seu país? Quanto tempo você se dedicou ao próximo? E não só a você e a sua família. Quanto tempo você olhou para alguém que está sofrendo mais do que você? Quanto tempo da sua vida você se dedicou? Em termos de tempo, de patrimônio, quanto do seu patrimônio você cedeu para alguém que está precisando mais? Você olhou para o seu vizinho, né, na dor, no sofrimento? Ou você fechou os olhos e continuou vivendo isoladamente, egoisticamente? É disso que nós temos que tratar. É isso que vale a pena na vida. Ninguém vai levar daqui poder e dinheiro, ninguém vai levar nada daqui. É o que a gente deixa, que é o que conta. É o que a gente deixa aqui, né, que é aquilo que é nosso definitivamente. O resto não é seu. Poder e dinheiro você não vai levar. O que é seu é o que você deixar de legado aqui. Isso ninguém vai tirar de você. Vai ser seu para sempre. Vão lembrar sempre de você se você fizer o bem. Como eu lembro do meu avô, como todos nós lembramos de Jesus Cristo, né? É disso que nós estamos falando. Então a religião é um instrumento, é uma faculdade da humanidade que nos coloca diante de perspectivas as mais ambiciosas. É uma faculdade humana que nos permite sonhar os sonhos mais ousados em termos de organização da sociedade, da comunidade, em torno de princípios e valores, né? Quando perguntam, duas perguntas versaram sobre a questão de como os negócios, né, como a engrenagem da acumulação de capital está fazendo mal ao planeta, né? Por exemplo,
a maneira como a Terra está sendo explorada, lembrava uma pergunta, ou, mais que isso, como o próprio planeta está sendo explorado. É evidente que vai ter que haver uma mudança dos modos de vida. Eu não consigo imaginar que essa lógica de expansão contínua das necessidades humanas, e necessidades completamente artificiais, não tem nada a ver com as nossas necessidades concretas, e que muitas vezes, para serem satisfeitas, acabam fazendo com que pessoas não tenham o básico para si, enquanto você está imaginando coisas fantásticas para você, do ponto de vista material, uma pessoa que está à sua porta está passando fome muitas vezes, como está acontecendo hoje no Brasil, com milhões de brasileiros. Isso tudo tem a ver com a exploração da natureza, da terra. Será que nós temos recursos humanos para que essa lógica continue? Ou nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre modo de existência, modo de vida? Nós vamos ter que reconsiderar aquilo que é efetivamente necessário para que a gente possa... E tem muita coisa que... Tem muito luxo que traz mais desconforto do que conforto. Por paradoxal que possa parecer, às vezes a busca do luxo, quando ela é feita em escala, às vezes ela traz mais desconforto para as cidades, para o campo, do que conforto, do que bem-estar. Será que nós estamos organizando? Eu tive o prazer de ter sido convidado pelo Papa Francisco para uma reunião de prefeitos, logo depois do lançamento da encíclica Laudato Si. E o Papa dizia, essa encíclica não é uma encíclica ambiental, é uma encíclica socioambiental. Nós não podemos mais dissociar as questões sociais das questões ambientais. Saneamento básico é social ou ambiental? Moradia é social ou ambiental? Alimentação de qualidade é social ou ambiental? Mobilidade urbana, mobilidade em geral, é social ou ambiental? Ou seja, o Papa nos ensinava, é praticamente impossível dissociar a questão social da ambiental. E nós temos que, assim como nós temos que combater o uso da religião para fins particularistas, de riqueza e poder, de dinheiro e poder, nós temos que educar também para um outro tipo de sociedade. Um outro tipo de sociedade, um outro tipo de modo de vida, mais inteligente, mais racional no que diz respeito à natureza. É absolutamente irracional o que nós estamos fazendo com a natureza. Não há espaço para fraternidade, solidariedade, se essa dinâmica não for problematizada, ao menos. E se formas alternativas de organização da produção e do consumo não puderem ser vislumbradas, imaginadas, né? Então a imaginação, a criatividade tem que ser um ingrediente permanente da política. Permanente. A gente tem que estar a todo momento buscando soluções, né? E as soluções, elas são encontradas quando são buscadas. Quando há o ânimo de buscar soluções, elas vão aparecer, né? E não há motivo para desesperança, né? Teve uma das perguntas muito preocupada com o ânimo da juventude. A juventude ela pode estar num momento de angústia, porque todo mundo está. Nós estamos há um ano já de pandemia, nós perdemos 300 mil brasileiros, fora a subnotificação. Nós temos um governo que não organiza a sociedade para enfrentar o vírus, pelo contrário, atrapalha a sociedade, né? Nós vamos ainda perder muitos conterrâneos nossos por conta dessa irresponsabilidade. Não houve planejamento nem para proteger a população, nem para proteger a economia, nem para vacinar e imunizar as pessoas. Não houve planejamento para isso, está tudo atrasado, não há equipamentos nos hospitais. Então, pedir para todo mundo estar muito animado hoje é muito difícil, porque todo mundo enterrou alguém querido. Todo mundo conhece alguém querido que foi enterrado nos últimos 12 meses. É um drama. Mas nós temos que olhar para o outro lado, nós temos que olhar para uma juventude que
começou a ter acesso à educação superior, o pobre, o preto, que conseguiram chegar a uma universidade, que estão formando o juízo crítico, que estão mudando os saberes dentro das universidades, que estão levando o conhecimento das suas comunidades, levando inquietações, angústias, que vão ser discutidas muito em breve, né? Nós vamos sair dessa, depois de muito sofrimento, e a maior parte completamente desnecessário, sofrimento atroz, em que a vida foi rebaixada a um plano absolutamente secundário, né? Um desrespeito à vida humana, né? Um desrespeito à nossa sociedade. Mas nós vamos sair dessa com muita luta, nós vamos sair dessa pressionando, nós vamos sair dessa reivindicando, e vai se abrir um período histórico muito interessante no Brasil. A minha aposta é que vai se abrir um período muito interessante. Nós estamos formando uma massa crítica nesse país. Essa massa crítica, ela já tem escala. Ela não é mais uma andorinha, 2 andorinhas, 3 andorinhas, não. Nós estamos falando aqui de uma massa de jovens que estão formando o juízo crítico, que estão tendo oportunidade de, ao interagir nos nossos campos universitários, nos nossos institutos federais, eles estão formando um juízo crítico de massa. Repito, não é uma andorinha ou 2 andorinhas, nós estamos formando muita gente. E essa gente vem das camadas mais inusitadas da sociedade. Gente que nunca tinha visto uma universidade de perto. Está recebendo o primeiro diploma da família. Está organizando no seu bairro discussões. Está falando com seus colegas. E essas pessoas, essa geração de brasileiros, na minha opinião, vai mudar o Brasil. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Essa geração, a geração 2000 aí, 2000 para cá, essa geração vai mudar o Brasil. Porque não há nenhum país do mundo que tenha projeto nacional. Não é projeto de país, não. Estou falando de projeto nacional. Há uma diferença muito grande. Você pode ter um projeto de elite num país, mas não é um projeto nacional. Um projeto nacional se caracteriza pelo fato dele ser um projeto que, de certa maneira, contempla as perspectivas de todas as classes sociais, de todos os segmentos da sociedade. Esses projetos nacionais, eles nascem em condições históricas muito específicas. E nós estamos criando essas condições históricas específicas no Brasil. Isso envolve também sofrimento. Talvez envolva até essa experiência maldita, né, de um governo atroz. Mas tudo isso vai ser um grande aprendizado para essa geração que vai enfrentar na política, com vigor, com fé, com vontade, vai enfrentar o desafio de construir a nação. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Nós não teremos plantado em vão as milhões de sementes que nós plantamos. Não terá sido em vão. É que elas estão germinando. Estão germinando no momento em que ninguém percebe, em que ninguém dá conta, mas essas sementes estão acontecendo. E aí, quando, quem sabe, um novo governo progressista chegar, ele vai encontrar respaldo na sociedade para projetos mais ambiciosos do que foi possível no nosso tempo de governo. Mais ambiciosos. Respaldo social para avançar mais. Quem sabe um Congresso Nacional com outro perfil, com um perfil mais avançado, que dê respaldo para um projeto mais avançado. Porque numa democracia você presta conta para os outros poderes. Você não manda sozinho. Você presta contas para o judiciário, você presta contas para o legislativo. Então, se não houver uma mudança geral, né, nas instituições, muito dificilmente você vai ter respaldo para avançar mais do que foi possível nos 12 anos de governo progressista. Mas agora, o governo progressista que virá no futuro, ele vai vir com outro respaldo. Ele vai vir com uma juventude que teve acesso a algo que a geração dos seus pais não teve.
E esse movimento, que é um movimento dialético, que vai construindo os pressupostos de um projeto nacional ambicioso, de um projeto que contemple as angústias que estão colocadas aqui. As tarefas não são simples e os riscos são enormes. Toda a sociedade que passa por uma grande transformação passou por riscos enormes. A gente olha a nossa história toda acidentada, mas a gente esquece que no século XIX a história da França foi toda acidentada. Ou no século XIX a França passou incólume. Ou não teve uma guerra civil nos Estados Unidos no século XIX. Teve uma guerra de independência e depois uma guerra civil nos anos 1860, que acabou com a escravidão. No século XIX, você teve Primeiro Império, Segundo Império na França, você teve restauração monárquica, você teve Primeira República, Segunda República, Terceira República. Como é que é isso? Então, os países passam por grandes percalços. As trajetórias são muito acidentadas. Isso vale para a França um pouco antes, mas também para ela. Não no século XIX, no XVIII, mas para trás. Ou a França, ou a Inglaterra do século XVII não sofreu as dores do parto. Né? Ou a China não sofreu as dores do parto. Não ficou submetida por 100 anos ao século da humilhação, como eles próprios chamam, o período entre a Guerra do Ópio e a Revolução de 1949, o século da humilhação. Por quanto sofrimento os chineses passaram para hoje estarem conseguindo enxergar a luz no fim do túnel? Né? Para não falar de outros países. Mas todo mundo passa por percalços dessa natureza tão radicais quanto o que nós estamos vivendo. A questão que está colocada é se nós estamos formando as pessoas, né, com capacidade de projetar um futuro. E, na minha opinião, nós estamos. Ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que nós estamos formando uma geração de outra natureza no Brasil. Eu nunca vi tanto negro na universidade, eu nunca vi tanta mulher na universidade, eu nunca vi tanta gente pobre estudando nas melhores escolas, nas melhores universidades. Eu confio nessa gente, eu confio nessa geração. Eu trabalhei muito, né, à frente do Ministério da Educação com uma equipe enorme de pessoas, mas nós lideramos um processo grande de transformação. E eu acredito muito que nós teremos a chance de colher os frutos desse investimento. Porque a gente investiu em gente. É diferente de investir em ponte. Nós investimos em gente. Esse investimento vai trazer os resultados muito antes do que as pessoas esperam. Essa é a minha crença. E aí nós vamos poder falar falaram lá, o que é mais importante, plano de governo ou eleição? Óbvio que é plano de governo. Mas mais importante que isso ainda é enfrentar o desafio de hoje, que é vacina e auxílio emergencial. Nós estamos trabalhando duro em plano de governo. Nós entregamos para o país, pela nossa Fundação Perseu Abramo, um plano de reconstrução e transformação do Brasil para já, não para 2022. Né? E eu tenho certeza que, às vezes fala das alianças, a gente tem que lutar por um Congresso renovado. A gente tem que parar com a ideia de que eleger o presidente da República resolveu todos os problemas do país. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que eleger vereadores e vereadoras, temos que eleger deputados estaduais e deputadas estaduais, federais. Nós temos que eleger um time para forjar esse projeto nacional. Nós temos que sair do messianismo, sair da ideia de que uma pessoa vai resolver todos os problemas. Nós temos que fortalecer os partidos políticos, fortalecer os sindicatos, fortalecer as associações, fortalecer as cooperativas, fortalecer as associações de bairro, tudo. Isso tem que ser fortalecido.
Porque não se muda de cima para baixo nada. A igreja sabe disso como ninguém. Se tem alguém que soube construir de baixo para cima, foi a igreja. É pedra sobre pedra, né? Foi construída assim. Cada tijolo importou. Cada comunidade construiu seu templo, a sua igreja, a sua, né? É assim que se faz. Então não adianta a gente imaginar que o Papa vai resolver todos os problemas, assim como o presidente da República não vai. É cada padre na sua paróquia, cada padre na sua igreja, cada bispo, é cada cardeal fazendo o seu trabalho, e aí o Papa pode mais, se esse trabalho prévio tivesse sido feito. Mas imaginar que só na eleição vai se resolver, isso não vai acontecer. Então, talvez eu me permito falar do meu partido em particular, tenha sido dos poucos partidos no Brasil construídos de baixo para cima. Dos poucos, construídos de baixo para cima. E não foi por outra razão que ele não só ganhou 4 eleições consecutivas, ganharia a 5ª, não fosse a fraude, e continua disputando corações e mentes desse país. Porque foi uma construção de base, né? Foi uma construção como tem que ser, uma construção a partir da base. Tenho a impressão que eu passei por quase todas as questões e acho que já me alonguei muito. Então, não sei se tem ainda alguma rodada, alguma intervenção, mas fico à disposição aqui. Nós que agradecemos, eu acho que é sempre prazeroso lhe ouvir, né, estar conosco neste momento, conversando, somos quase 500 pessoas aqui ao vivo, né, acompanhando, e queremos considerar a presença de cada uma que está aqui conosco, né, a nossa amiga, né, Valdirê, a nossa Val, né, vai buscar um pouco essas interações. Eu acho que é importante a gente trazer a presença, né, se algumas presenças que estiveram aqui conosco, mas desde já agradecer imensamente, né, desde da fala do Gilberto, da fala do professor Haddad. Eu acho que é por aí mesmo, nos dá um pouco mais de esperança, né, de otimismo diante dessa situação. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas vou passar para a Val buscar algumas interações do nosso público aqui, das pessoas que estão conosco. Fica à vontade, Val. É isso, Padre Rodrigo, Haddad e Gilberto. Temos muitos comentários maravilhosos aqui na nossa interação, mas eu quero apenas registrar a presença das pessoas, já que a gente não vai ter como ler todas as reflexões, mas vão ficar aqui conosco, né, para a gente, posteriormente, a gente acolher essas questões, que todas serão bem-vindas. Mas nós estamos aqui com Enio Ferro, com a Maria do Céu, com o doutor Joaquim de Valparaíso, Goiás, do Instituto Saci Jabes Campo, a Salete 10, a Carmen Éter, né? A Leininha, deputada estadual lá de Minas Gerais, deputado federal Patrus Ananias. Nós temos a Angélica de Jesus, do PT, São João de Meriti, do Muriti, né? Mazoto, também que é dos Padres pela Caminhada, o Leonardo também de Melo, dos Padres pela Caminhada, Rosalvo Finco, Leonardo Dal, que estão aqui também conosco, também dos Padres contra o Fascismo, Adelmar, Flávia Cugueia, dos Padres também pela Caminhada, o Birajara. Tem alguns que não estão se identificando, mas estão mandando mensagens bem vigorosas para a gente, né? O Toninho, da Colônia, Movimento de Saúde São Paulo, Francisco de Aquino, Rafael Borges, de Rio de Janeiro. Então, temos gente de todo o Brasil acompanhando aqui a nossa live. Temos a Vera Lúcia Rodrigues, temos também a Paula Verdoli, a Márcia Lopes também está aqui conosco, fazendo seus comentários. Muito bem. Márcio Anatoli também está aqui. Carlos Abicalio, Abicalio mesmo. E o Roberto Souza, o Hélio Garça também. Companheirada, temos muitas pessoas aí que não dá para registrar todo mundo. Então, alguns que eu estou conseguindo pegar aqui, a gente vai aqui também
passando aqui só para registrar a presença de vocês, muito bons comentários que estão chegando para a gente aqui. Mas, então, agora você com as questões, porque a gente não tem que otimizar o nosso tempo. Verdade, Val, assim, e considerar, né, cada uma das interações aqui, pessoas, assim, lideranças das nossas comunidades que estão lá na base, promovendo as escutas, e eu acho que isso é importante. O Haddad já sinalizou isso para nós, né, o quanto é importante nós fazermos aquilo que está ao nosso, né, ao nosso dispor e na nossa... Né, a nossa possibilidade lá, cada um de nós, né, eu vejo nós que somos padres também, um universo que ronda em torno de nós também, de críticas, né, bombardeios por todos os lados, mas temos que nos manter firmes na caminhada, né, e isso nós partilhamos muito nos grupos, os grupos que foram formados dos padres, justamente é para isso, é para nos manter fortes, firmes na caminhada, juntos, unidos, perceber que estamos, né, enfrentando junto todas essas dificuldades que estão aqui acontecendo para nós, né? Veio algumas perguntas, eu resolvi fazê-las tudo de uma vez só, porque são perguntas que eu acho que englobam, elas formam um único bloco, e aí o Haddad e o Gilberto ficam bem à vontade para responder na medida do possível. Eu sei que muitas questões vieram como complementação daquilo que foi sendo dito, falado pelo Haddad, pelo Gilberto. Podemos, né, transitar de novo ali, fiquem à vontade, tanto o Gilberto quanto o Haddad, para olhar de novo as interações que estão acontecendo aqui no chat, mas surgiu algumas perguntas bem objetivas, assim. O padre Francisco de Aquino Júnior, ele diz assim, é quase como uma crítica, né, até que ponto os partidos de esquerdas estão dispostos a colocar o projeto de nação acima do projeto do partido e, sobretudo, os projetos pessoais. Ele fez essa pergunta. Outra, a Célia Ribeiro, ela diz assim, pensando em nível dos partidos de esquerda, é possível uma aliança profunda para resgatar as vidas no Brasil a partir das eleições de 2022? E aí o Mário Anatoly de Souza Romero, ele dizia o Centrão, o que vamos fazer com ele? Né? E o Narciso Buglio, né, ele diz assim, como tratar a insanidade mental deste povo que apoia esse genocida e um futuro governo petista? Ele provoca para isso, né? Depois, uma última pergunta que eu faço, né, que veio aqui do Pedro Paulo Santos, da SEBS, de São Paulo. Haddad, sabemos que teríamos muitos óbitos em decorrência da Covid-19, mas também sabemos que milhares de pessoas morreram por dolo desse governo. E aí, tudo ficará por isso mesmo? Eu coloco essas questões, assim, tanto para o senhor Haddad, mas também para o Gilberto, fiquem à vontade para respondê-las, para a gente interagir com essas perguntas que nos vieram. Muito bem. Bom, todas falam de conjuntura, né? Todas as perguntas estão falando de conjuntura. De fato, o que nós estamos vivendo com esse governo é uma coisa que ninguém poderia imaginar. Quando eu digo ninguém, eu estou falando do cidadão. Porque o cidadão, ele acompanha a política quando dá, né? Qual é o percentual de brasileiros que estava familiarizado com o Bolsonaro em 2018? Eu acho que o percentual de pessoas que poderiam dizer que conheciam bem o Bolsonaro era muito pequeno, né? Assim como pouca gente poderia dizer que conhecia bem o Fernando Haddad. Embora eu tenha sido ministro, mas as pessoas não conhecem, né? Então, houve ali, até pelo trabalho que foi feito de demonização do PT, houve ali o seguinte, vamos votar nesse Bolsonaro para ver o que dá. Então, muita gente, na minha opinião, não quem conhecia o Bolsonaro, repito, quem conhecia votou de má fé, porque não há como conhecer o Bolsonaro e votar de boa fé, né? Agora, quem não conhecia, muita gente votou de boa fé. Por isso que, na minha opinião, ele não tem o apoio que teve. Ele ganhou quase no primeiro turno. Ele teve 46% dos votos. E se não fosse o segundo turno, que deu tempo de explicar para algumas pessoas o que estava em jogo,
Você vê que o meu crescimento se deu fortemente no segundo turno em detrimento dele. Eu ganhei mais voto do que ele no segundo turno. Não o suficiente para vencê-lo, mas para encostar nele. Por quê? Porque como só tinha 2 no segundo turno e ele não conseguia fugir tanto mesmo fugindo dos debates, ele não fugia da exposição, começou-se a trabalhar essa coisa de quem era o Bolsonaro. E hoje eu acho que tem um contingente grande de pessoas que conhecem melhor o Bolsonaro. Algumas, inclusive, se identificam mais com ele hoje do que se identificavam, porque tem uma formação autoritária. O Brasil não é um país em que todo mundo é democrata. Não é verdade. Nós temos aqui uma parcela da população, sei lá, de 15% a 20%, que tem um viés muito autoritário e que encontrou no Bolsonaro um canal de expressão. Então eu acho que tem um piso elevado, vamos dizer assim, entre 15% e 20% de intenção de voto em qualquer circunstância. Por quê? Porque ele dialoga com autoritarismo, com fundamentalismo, que é próprio de projetos dessa natureza. Né? Então é óbvio que nós vamos trabalhar, tanto no primeiro quanto no segundo turno, para derrotar esse projeto. E nós jamais faríamos o que a direita fez. Apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Isso aí é que foi realmente uma coisa que nem nós esperávamos. Que a direita fosse embarcar no extremismo da extrema-direita. Né? Inclusive mentindo a meu respeito, mentindo a respeito, né, de tudo como a gente viu depois. Mas acho que nós não imaginávamos que um partido que já foi de Mário Covas, de Franco Montoro, de Ulisses Guimarães, imagina se esse povo, se estivesse vivo, ia declarar voto no Bolsonaro como fez o Dória, o Eduardo Leite. Ninguém imaginaria que isso fosse possível se essas pessoas que eu citei estivessem vivas. Se o Mário Covas estivesse vivo, eu duvido que o PSDB faria o que fez. Se o Brizola estivesse vivo, eu duvido que o PDT faria o que fez. Então, nós estamos carecendo, efetivamente, de lideranças que coloquem justamente o projeto nacional acima dos seus projetos individuais. Eu concordo com a primeira pergunta, inclusive dizendo isso, que se nós tivéssemos no segundo turno grandes líderes, o Bolsonaro não teria ganhado a eleição. É que faltou da parte faltou um Mário Covas e um Brizola, na minha opinião. Faltou, se tivesse um Ulisses também, não seria nada mal. Para citar 3 partidos, né? MDB, PSDB e PDT. Acho que nós teríamos um outro cenário. Vamos trabalhar para, em 2022, que as coisas sejam diferentes. Eu acho absolutamente possível construir um cenário em que a gente supere definitivamente essa ameaça à democracia, à civilização, que é o atual governo. Gilberto, você gostaria de dizer algumas palavras? Seu microfone. Perdão. Não, eu só quero complementar esse aspecto de que, de fato, é muito importante a gente construir uma frente partidária forte, de esquerda, de centro-esquerda, tentar atrair setores. Agora, o Fernando chamou atenção para uma coisa muito importante. É muito difícil você governar se o parlamento, se o povo votar num candidato como o Haddad ou como o Lula e continuar votando num parlamento conservador, num parlamento fisiológico, que pratica aquele fisiologismo terrível que chega à sabotagem. Então, esse aspecto é muito importante. Agora, talvez ainda mais importante é nós aproveitarmos esse momento. Há uma certa euforia entre nós nesse momento, que precisa ser contida, embora a alegria é importante, que essa história toda do Lula, mas nós não podemos descuidar de um aspecto.
que é o famoso trabalho de base, Sim. o famoso trabalho da nossa presença nas periferias. Foi mencionado aqui essa questão dos neopentecostais. Eu estava dizendo para o Haddad hoje à tarde, numa ligação nossa, nós precisamos encontrar uma maneira de falar com esse público, porque nós não vamos conseguir fazer alianças com os seus caciques, mas há um público, vamos lembrar, a maioria dos evangélicos neopentecostais no Brasil são mulheres, pobres e negros. É o nosso agente. É a gente que nós mais beneficiamos com os nossos programas e para quem nós queremos entregar a nossa vida, a nossa dedicação. São eles os nossos prediletos, os pobres, os excluídos. Foi construído um muro com as fake news, com todo o cerco, com essa utilização que o Fernando bem destacou da religião pela política, a distorção brutal, mas fica para nós um desafio muito grande. Se tem uma coisa importante nesse momento, são as forças de esquerda, os partidos, mas também os movimentos sociais, de nós fazermos uma reaproximação com esse pessoal, e essa reaproximação não se dá na oratória, não se dá apenas na pregação ou na propaganda, se dá na presença solidária. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, é fundamental que a esquerda esteja presente na periferia. Nós acabamos de lançar no sábado agora um projeto do nosso partido, nós estamos chamando de Nova Primavera, no sentido de reconstruir os núcleos de base, de fazer uma formação baseada no método do Paulo Freire da educação popular na base, tentando recompor essa nossa aliança lá embaixo, lutando ombro a ombro, estando presente solidariamente no meio dos pobres e dos excluídos. E essa é uma aliança essencial que vai dar suporte, vai dar governabilidade para o nosso governo poder fazer, de fato, avançar as reformas. Eu fiquei muito feliz com essa fala que o Fernando colocou, que eu não tinha pensado, dessa nova geração crítica que, de fato, está surgindo e que nós temos que também fomentar, abrir espaço para essa juventude, para ela ocupar a política, ocupar o espaço das lutas sociais, das lutas contra a discriminação do jovem, da mulher, do negro, do LGBTQ+, a questão ambiental, enfim, temas que a juventude preza e se sente sensibilizada. Então, eu queria só acrescentar esse aspecto e partilhar dessa esperança de que, de fato, se a gente tiver juízo e coração generoso e estarmos presentes na periferia, nos reorganizando, nós teremos um jeito de enfrentar esse ódio e a cada dia está mais forte. Vocês viram o que foi feito no Rio agora, no aniversário do Bolsonaro. As milícias puseram a cara na rua. Ontem, em Passo Fundo, estouraram um outdoor que falava do Lula. Ou seja, vamos enfrentar uma direita militante, armada, minoritária, mas perigosa. Então, para isso, nós temos também que estar armados ao nosso jeito, não com as armas deles, mas com o nosso jeito, que é o quê? A conscientização, a articulação, a mobilização nas bases. Gilberto, eu convido você já, se quiser, dizer suas últimas palavras aqui conosco, porque estamos já, por o nosso tempo previsto da nossa conversa aqui, então fica com você, assim, faz as suas últimas considerações para nós, e da minha parte, representando todo o nosso coletivo, uma alegria, ouvi-los, ouvir você, ouvir o professor Fernando Haddad. Ok, bom, eu só quero rapidamente agradecer muito, Padre Rodrigo e a Vanderlúcia, e a todos vocês desses grupos que nos articularam, o pessoal da política e religião, o pessoal dos padres da caminhada, dos padres contra o fascismo. Acho belíssima coragem de vocês estarem empreendendo esse movimento. Nós estamos sempre naturalmente à disposição. Quero agradecer muito o Fernando, à disposição. O Fernando é uma pessoa que tem um coração muito grande e uma capacidade de compreender essa realidade, de articular essa mudança. A gente bota muita fé. Então, eu espero que a gente repita em outros momentos, essas conversas, porque, de fato, pessoal, a questão religiosa tem umas
ganha uma importância na mudança do nosso país extraordinária. Então, fazer da fé, de fato, um fermento, um sal para a gente mudar a nossa realidade é fundamental. Meus parabéns a vocês e muito obrigado, Fernando, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Professor? Bom, Padre Rodrigo, faço minhas as palavras do Gilberto Carvalho. Acho que é uma honra estar aqui com vocês. Foi um privilégio ouvir as perguntas, poder responder. Acho que a gente podia se estender por muitas horas aqui falando de tudo que diz respeito à política e religião da maneira mais respeitosa possível, de maneira a somar forças e não transformar a religião em algo que fragilize a política ou vice-versa, a política fragilizar a religião. Acho que são esferas importantes de valor, né, esferas de alguma maneira autônomas, mas que precisam interagir em relação a valores, a princípios, a visões de mundo. Todas as questões que foram colocadas aqui dizem respeito a isso. O que vai ser da nossa vida social? O que vai ser das pessoas que moram nesse planeta conosco, né? O que nós podemos fazer para manter a nossa casa e uma casa acolhedora para cada um e para cada uma dos habitantes do planeta. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa enorme pela frente e esse tipo de interação só pode enriquecer as nossas experiências mútuas. A gente aprende muito e espera ter deixado alguma mensagem aqui que seja útil também. Uma boa noite para todos, viu, Padre Rodrigo, Wander Lúcio. Prazer muito grande ter conversado com vocês. Um abraço, Gil. Valeu, Fernando. Muito bem, camaradas. Como dizia o nosso camarada na sua frase, Eduardo Galeano, nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Eu acho que a gente está nessa grande tentativa